Hoje estamos aqui com César Braga Saide, que esteve nas terras paranaenses a convite da Federação Espírita do Paraná para participar da 22ª Conferência Estadual Espírita. Fez palestras em Paranavaí, em Telêmaco Borba, Cornélio Procópio e também em Matinhos, no nosso litoral. Esse paranaense que nasceu em Londrina, mas é carioca de coração, pois mudou-se em 1981 para Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e ele mora lá até hoje. Professor universitário e psicólogo clínico, graduado em Pedagogia e Psicologia, é mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É expositor espírita e autor de vários livros. Publicou pela Federação Espírita do Paraná os livros Joana e Jesus, Uma História de Amor, que foi escrito em parceria com o Divaldo Franco. Também o livro Centro Espírita, Tendências e Tendenciosidades. Para a evangelização, ele publicou Os Desafios da Evangelização Espírita. E também os livros infantis Cambalhotas, Um Palhaço Diferente e O Menino que Aprendeu a Gostar de Ler. É fundador e presidente da ONG Fazendo Bem e colaborador do Grupo de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje ele vai nos falar sobre o amor. César Braga Saide, seja novamente muito bem-vindo ao Mensagem Espírita. Obrigado, Eliana. É uma alegria, uma satisfação estar aqui com você e com todos os nossos ouvintes, desejando que o nosso programa seja útil, esteja a serviço da informação, da cultura e, sobretudo, da divulgação do Espiritismo, essa doutrina consoladora que nós abraçamos com muito carinho e que também segue nos abraçando com muito amor. Muito amor. O amor, César. Falar sobre o amor verdadeiro, dentre os profetas, os filósofos, os pensadores, entre os povos, qual a mais antiga notícia que temos sobre o amor? Eu penso, Eliana, que é muito difícil a gente cronologicamente, historicamente, estabelecer qual seria a informação mais antiga que a gente tem datada a respeito do amor. A gente se lembra dos gregos quando falavam daquelas 3 palavrinhas, eros, um amor sensual, philos, que é o amor amigo, e ágape, que é esse amor puro, esse amor sublime. Mas nós vamos encontrar nas tradições dos mais diferentes povos, no Bhagavad Gita, dos hindus, no diálogo de Krishna com a Jurna, referências ao amor, o Alcorão, que é posterior à Bíblia, tem referências sobre o amor. A própria Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, carrega inúmeras referências. Então, nas tradições dos povos mais antigos, nós vamos encontrar inúmeros ensinamentos, mas também uma ênfase muito especial ao amor. Mas tendo em vista a nossa filiação ao Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, podemos dizer que ninguém falou e viveu o amor de forma tão clara, tão objetiva e tão pedagógica como Jesus. Há uma página do Espírito Emmanuel, naquela série de livros dele, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso, em que ele diz que os chineses falaram sobre o amor, os gregos falaram sobre o amor, os persas falaram sobre o amor, mas ninguém até então tinha vivido na íntegra os postulados do amor como Jesus logrou fazê-lo. Então, ele é o nosso norte, ele é a nossa bússola. Jesus, a nossa bússola, nosso mestre, modelo e guia. Isso. Então, Saide, é assim, ele nos apresentou também um Deus amoroso, um Pai de infinita bondade, que ele é todo amor, mas trazendo para os nossos dias, porque hoje nós vivemos dias muito tribulados. E como que a gente pode conciliar esse Deus amoroso
que é Pai de infinita bondade, com tantas injustiças sociais, com tanta dor, com tanto sofrimento no mundo, é tanta falta de amor que a gente costuma ouvir dizer assim: Deus não existe, porque como pode uma injustiça acontecer? Deus permitir que aquilo aconteça se Deus é amor. Sim, ele continua sendo amor, sempre foi, sempre será. É que a nossa compreensão das leis dele, dos mecanismos que presidem a ação dessas leis, Eliana, ainda é muito falha, muito limitada. Então temos a impressão de que injustiças são cometidas. Se nós formos analisar essas injustiças à luz da lei de causa e efeito, nós veremos, se pudéssemos ampliar o olhar sobre os fatos sociais, sobre os fenômenos históricos, sobre o que consideramos injustiça, nós veríamos que, na verdade, é a justiça se fazendo. E nós temos duas sortes de males, conforme aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos as causas atuais das aflições e as causas anteriores. Então, nós primeiro precisamos avaliar e analisar se tudo isso que a gente considera que é injusto, se tem uma causa atual. Porque às vezes eu estou sofrendo um problema renal, um problema estomacal, um adoecimento em algum órgão do meu corpo. E fico praguejando, blasfemando, mas não paro para verificar quais foram ou quais têm sido os meus hábitos alimentares, o que eu estou ingerindo, como que eu estou conduzindo a minha vida física, como que eu estou ocupando o meu tempo. Há um ditado que diz que a gente passa metade da vida bagunçando a saúde e arrumando problema, e a outra metade arrumando a saúde e resolvendo os problemas. Então são as causas atuais. Nem toda relação amorosa ela é necessariamente, se está ruim, se está difícil, uma causa do passado. Às vezes é um modo como os cônjuges estão conduzindo a relação. Então não dá para a gente pôr tudo na conta das vidas anteriores. A gente tem que primeiro examinar o que a gente tem feito na vida atual e depois, já que somos reencarnacionistas, buscarmos explicações no passado, nas outras existências. Então Deus segue sendo justo. O que ainda não está ajustada é a nossa maneira de apreciar a aplicação, o mecanismo, a dinâmica das suas leis, fazendo com que a gente tenha a impressão de que ele não existe e de que injustiças são cometidas à revelia da existência dele. Você falou 3 tipos de amor. Eros, filia Isso. e o ágape. Sobre Eros, a gente imagina assim que seja o amor sensual, ou então o amor relacionado ao casamento, enfim, a união entre 2 pessoas. E isso me faz lembrar e me faz trazer para o nosso dia a dia, assim, porque nós temos visto na mídia, ultimamente, muitas mortes em nome do amor. E geralmente feminicídio. Então, homens estão matando as mulheres em nome do amor. Explica pra gente o que está acontecendo. Esclarece um pouco isso pra gente. Sim, sem dúvida que isso é loucura, isso é distúrbio, isso é transtorno. Isso não é amor. O amor cuida, o amor preserva. Mesmo esse amor eros é um amor que nos leva a querer ter uma comunhão mais íntima, baseada na sexualidade, com a pessoa que a gente ama. E esse amor, inclusive, respeita as características do outro, respeita os limites do outro, ele não é invasivo, ele não é impositivo, ele é tolerante, ele é respeitador. Então, mesmo em se tratando de um amor com esta feição de eros, ele precisa ser um amor que tenha como tom o equilíbrio. Então, quando alguém mata em nome do amor, não é em nome do amor, é em nome da paixão, é em nome de patos, de algo patológico, de algo doentio. É uma atitude passional, daí a expressão crime passional, um crime motivado por paixão. Não que a paixão em si seja algo ruim,
Nós aprendemos no Livro dos Espíritos que as paixões são como corcéis, como cavalos, né? Que a gente precisa pôr o arreio, as rédeas, para que nós as controlemos e não elas exerçam controle sobre nós. Então isso é um desequilíbrio. É alguém que adoeceu no seu gostar, ou já tinha um gostar adoecido, e a outra, já que você mencionou o feminicídio, não se deu conta. E pode ser que a outra também, em certos momentos, ou as outras também adoeçam, porque há um transtorno, Eliana, chamado codependência. Daí nós termos aqueles grupos intitulados MADA, Mulheres que Amam Demais, que também serviria para homens que amam, esse amam entre aspas demais. São pessoas que adoecem no seu gostar, criam dependência de pessoas que são viciadas, de pessoas que são violentas, de pessoas que são compulsivas. Há, inclusive, um livro intitulado Mulheres que Amam Demais. Eu só ampliaria, o título deveria ser Pessoas que Amam Demais, mas volto a dizer, amam de forma equivocada, adoecem no seu gostar. É a codependência. Eu fico, do mesmo modo que eu posso ficar dependente de um vício, de bebida, de cocaína, de maconha, de jogo, de sexo compulsivo, de comida, eu posso ficar dependente de uma pessoa. E aí, tanto a pessoa precisa de tratamento quanto o seu codependente, porque enfermou, adoeceu. E ela fica naquela relação em que ela é escravizada, ela é ultrajada, ela é violentada e não consegue sair dessa relação. Ela precisa de ajuda terapêutica e, em muitos casos, até psiquiátrica. Você falou agora sobre o Eros, o Filos agora. Amor amigo. Amor amigo. Então podemos encaixar aí, por exemplo, a relação pais e filhos, ou avós, o amor entre os amigos, porque às vezes nós temos amigos também que são verdadeiros irmãos para a gente, irmãos que o coração escolheu, mas direcionando para esse amor relacionado na família, entre pais e filhos. Nós temos visto também atitudes em nome do amor que a gente percebe, não é amor, é uma permissividade, ou então às vezes é uma violência castradora. Como a gente pode entender, o que você pode nos dizer a respeito desse amor, que talvez também seja um amor doentio, com relação entre pais, filhos ou avós. Muitos avós também estragam os netos, pais educam e os avós deseducam. Então, o que você tem a nos dizer sobre isso? Nós vamos encontrar lá no livro do Espírito Emmanuel, publicado pela Federação Espírita Brasileira, o livro Vida e Sexo, que é um livro fininho, em número de páginas, mas muito rico, e uma das referências mais antigas ao tema, um capítulo que tem como título Desvínculos ou Desvinculações. E nessa página, Eliana, você deve se lembrar também, Emmanuel fala que nós nos reunimos sob o mesmo teto para ressignificar os nossos vínculos, os nossos laços, transformar esses laços que ontem, nas vidas anteriores, eram de posse, de ciúme, eram laços violentos, em laços de afabilidade, de doçura, laços de respeito, laços de fraternidade. Daí se dizer, segundo o que coloca Joana de Ângeles no livro Estudos Espíritas, que nós nos reunimos, as famílias de um modo geral, são agrupamentos de espíritos que trazem dívidas do passado, necessidades de reajuste. Ela fala em família bênção, fala em família provação. Mas eu ousaria dizer que mesmo a família provação é uma família bênção, porque é a família de que a gente necessita nesse momento para se lapidar, né, para irmos crescendo. Então, nesse cadinho depurador que é a família, é onde nós aprendemos a amar sem imposição, a divergir sem discutir, a discordar sem brigar. Nós fazemos ali os nossos ensaios para a vida social, para a vida maior, no trabalho, nas ruas, nas universidades, no templo religioso. Então é na família que a gente vai ensaiando. Precisamos também rever
nessas relações que você mencionou, de avós, pais, de irmãos, a quantas anda o termômetro dos nossos sentimentos, para não nos tornarmos também tiranos domésticos, porque senão em casa a gente é aturado e não amado. Está chegando o momento da nossa vinda do trabalho, da universidade, e o pessoal já começa a suspirar porque já sabe que vai chegar alguém problemático. Daí dizermos que existem pessoas que têm problema, mas existem aquelas outras que são um problema. E se eu me reconheço um problema, eu tenho que me resolver, para não ser pedra de tropeço nas relações familiares, para que eu seja a ponte, para que eu seja alguém que auxilia, alguém que estende a mão. E aí, o último que você nos esclareceu, o amor ágape. Penso ser o verdadeiro amor. Explica pra gente, para não restar dúvidas. Como podemos definir esse amor ágape? Esse verdadeiro amor, ele é a culminância. Lembremos daquela mensagem do Espírito Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala de instintos, de emoções, e culmina nessa progressão que ele faz no texto que ele envia para Allan Kardec, e Kardec publica, culmina no sentimento. Então eu posso, por exemplo, numa relação conjugal, ter pelo esposo ou pela esposa eros, eu posso ter filos, um amor amigo, e posso ter também esse amor ágape, né? Que é um amor que se doa, é um amor que não exige, é um amor que diz sim, que diz não. É o amor que a gente almeja alcançar, almeja sentir e deseja também que o outro sinta por nós. Seja esse outro um filho, um amigo, um pai, o cônjuge, um irmão. É esse amor que não nos conduz, Eliana, ao adoecimento. É um amor que gera saúde. Quando nós lemos sobre a relação de certas almas, em alguns bons romances espíritas, almas que se procuram, almas que se doam, um está encarnado, o outro está desencarnado, nós vemos esse amor ágape, né? Em que um auxilia o outro, em que um renuncia ao seu próprio umbigo, às suas próprias necessidades, para atender ao outro. A literatura espírita ela é pródiga de exemplos dessa ordem. Como negar, por exemplo, que o amor de Emmanuel por Chico seja um amor ágape, o amor de Joana por Divaldo, o amor de Charles, guia de Ivone Pereira. E nós vamos encontrar anônimos, pessoas que a gente conhece que no dia a dia se sacrificam para criar seus filhos, pessoas que no dia a dia, às vezes até o próprio alimento. Quantas vezes a mãe deixa de comer para que não falte pão para um filho? Isso é um amor ágape, Eliana. Se nós fôssemos catalogar todas essas criaturas na face da Terra, nós ficaríamos maravilhados e descobriríamos que não é só na Igreja Católica que tem santo, não. Tem muito santo e muita santa escondida aí em muito casebre, em muita casinha de estuque, também de alvenaria, e também nos grandes centros, nos bons apartamentos, porque não é uma exclusividade apenas de pessoas de baixa renda. Pessoas com bom poder aquisitivo não estão impedidas de serem exemplos de amor ágape. O amor ágape é o amor oblativo, é o amor que se dá, é o amor que se oferece. E o exemplo maior nós vamos encontrar em Jesus, né? Como você bem lembrou, na visão espírita, é o nosso guia e modelo. César, o nosso tempo acabou. Eu lamento muito que o tempo esteja curto. É muito gentil. Mas é muito bom conversar com você. Esses esclarecimentos, assim, me emocionam. Eu te peço as palavras finais sobre o amor. Nosso microfone está à sua disposição. Que nesse exercício de amor ao outro, que é um exercício de alteridade, de respeito às diferenças, de aprendizado com quem não pensa exatamente como nós, que nós não percamos de vista, Eliana, o amor a nós mesmos. E um passo fundamental para a gente se amar é a gente se aceitar. Se aceitar não é nos comprazermos com aquilo que
é um defeito, é uma imperfeição ou é uma impureza. É a gente se aceitar, é a gente se reconhecer como um templo divino, como um filho de Deus, como diz o apóstolo Paulo numa de suas cartas, como herdeiros de Deus. Nós somos filhos da luz. Então, que nenhum de nós encontre motivos para tirar a própria vida, para entrar num quadro depressivo irreversível, para se afundar em vícios. Sempre existirão portas abertas ao arrependimento, à transformação, mas eu preciso me acolher, eu preciso me querer bem, eu preciso reconhecer, identificar em mim qualidades, potencialidades e ter a certeza de que Deus se manifesta não só à nossa volta, Ele se manifesta em nós, porque somos herdeiros dele. Então, que nos amemos e, simultaneamente, amemos aqueles que estão à nossa volta. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Muito obrigada. Eu que agradeço, César. Muito obrigada. E acabou, mas domingo que vem tem mais mensagem espírita. Muito obrigada, amigo ouvinte, por ter compartilhado conosco esses momentos que falamos sobre o amor. E se você, assim como eu, gostou desse programa, eu te digo que ele está disponível no Facebook do Cefac. Procure lá, Cefac Paranavaí. Clique, ouça novamente, copie o link e compartilhe com quem você quiser. Muita paz a você e a todas as pessoas com quem você vai conviver durante esta semana. Então, tchau!